Pessoal, tudo bem com vocês? Direito Penal 4, nós continuamos aí dentro das nossas aulas virtuais, agora dentro da plataforma da Microsoft Teams, vocês já se cadastraram o e-mail e estão dando acesso. Então, a partir dessa semana, as nossas aulas elas vão ser regularmente por meio da plataforma. Entretanto, eu não vou modificar a dinâmica da aula, tá? Nós vamos fazer a aula da seguinte maneira. Eu vou continuar gravando e disponibilizando os vídeos da aula em pequenos vídeos. Eu acredito e tenho recebido esse retorno de muitos alunos que isso tem facilitado para baixar, porque eles ficam vídeos menores, mais leves, então mesmo com uma conexão de internet não tão potente, conseguem baixar os vídeos com facilidade. Então, eu vou sempre continuar fazendo os vídeos com antecedência e aí vou disponibilizá-los, tá? De acordo com o andamento da aula. Nosso segundo momento de aula, ele vai ser dentro da plataforma, ou seja, nós teremos aí à noite, de 8h30, de 20h30 às 21h30, um espaço para que a gente possa tirar as dúvidas, possa conversar, possa dialogar, sobre o conteúdo da aula, ou mesmo das aulas anteriores, à medida que vocês foram também estudando, complementando o nosso estudo, assim como era feito em sala de aula normalmente, Só a sala de aula não é suficiente para que a gente tenha uma aprendizagem adequada ao conteúdo da nossa ementa. Então, das 20h30 às 21h30, pela plataforma, nós vamos fazer a reunião. Essa possibilidade com a reunião do que vocês podem fazer tanto pelo celular quanto pelo computador, a gente vai ter a oportunidade de se falar, de se ver, olha que legal, E isso vai nos aproximar aí durante esse período do Fique em Casa, tá certo? E o terceiro momento da aula, que seria a última meia hora, eu sempre vou deixar então uma atividade que também vai migrar para a plataforma, porque antes as atividades eram deixadas na atividade extra classe, lá no portal da FASEC, A partir de agora eu vou deixar na atividade na opção do tarefas, tá? Por quê? Porque com a tarefa eu consigo dar o ok individual, enquanto que lá no extra classe, embora eu visualizo, baixo tudo, mas eu não consigo responder para vocês. Então, às vezes até o aluno fez alguma questão errada e aí ele vai ter que sozinho, que sozinho verificar pelo gabarito. Então, isso vai nos possibilitar esse diálogo. Então, nossa aula 3 momentos. Primeiro momento, assistir às videoaulas que já estarão pré-gravadas e disponibilizadas no arquivos do Microsoft Teams, ok? Então, a gente não vai mais trabalhar com a plataforma com o YouTube, por exemplo. Segundo momento, nosso encontro presencial virtual, ou seja, estaremos presentes mais de forma virtual, pela reunião, pela opção eu vou chamá-los para a reunião, então sou eu que vou chamar para a reunião e vocês vão ingressar na reunião. E o terceiro momento, a atividade, ok? Então essa vai ser a nossa rotina a partir de agora com a plataforma. Da mesma forma do anterior, vamos computar a presença tanto pela participação no chat, na reunião, quanto também pelo envio da atividade que fica como presença, que eu entendo que vocês assistiram a aula, É responsabilidade de cada um, é cada um fazendo a sua parte, que a gente vai obter êxito aí enquanto estivermos aí nesse período nebuloso que esperamos todos que acabe logo, correto? Bom, então feito aí nessa introdução da nossa mudança para a plataforma, nós vamos agora voltar para a apostila, tá? Então, pega a apostila, porque nós fizemos, a lei de drogas e a de crime organizado, que na verdade a gente fez uma síntese, dos aspectos mais relevantes, a gente fez por meio do arquivo, porque não estava na apostila. Agora nós voltamos para a apostila, ok, pessoal? Então, nós temos aí, nós vamos mudar agora de título, tá? O penúltimo título
do Código Penal. Estamos indo aí para os finalmente. Então, nós já falamos da incolumidade pública e da paz pública, né? Nós vamos agora para os crimes contra a fé pública. Antes de nós iniciarmos aí o crime de moeda falsa, o 289, a gente precisa fazer algumas considerações importantes sobre o que é esse capítulo, né? Na verdade, esse título, né? Fé pública. Então, vamos lá, vamos decifrar essas palavras, né? O que significa fé? O que é a fé? A fé é você acreditar, não é verdade? Se você segue uma religião, você tem o quê? Você tem fé na sua crença religiosa, ou seja, aquilo para você tem a ideia do quê? De veracidade, de credibilidade. Você acredita que, independente de qual seja a sua religião, dentro dos preceitos que ela ensina. Então, se você é espírita e você acredita na evolução do espírito, na reencarnação, é a sua fé. Né? A sua fé, a credibilidade que é aquilo realmente que é verdade. Mesma coisa se você é de uma religião cristã, que você acredita em Jesus Cristo, que ele viveu na terra, né? Que foi crucificado, que ressuscitou. Veja, você não viveu aquilo, mas você aprendeu o quê? A acreditar naquilo, portanto, aquilo tem o quê? Presunção de veracidade, correto? Isso é fé. Pública. Coletividade. Então, quando a gente fala de fé pública, a gente está falando das nossas relações civis, relação enquanto sociedade, enquanto membros que convivemos, que negociamos, né? Ou seja, enquanto seres jurídicos sociais dentro de uma sociedade organizada, correto? Então, para que surgiu a ideia da fé pública? A fé pública é aquela chancela, né, que nós temos via Estado, de que determinadas coisas são verdades, né? São verdadeiras. Isso geralmente é nos apresentado numa forma de documento, concordam comigo? É de uma forma documental. Então, um documento nada mais é um papel, a minha identidade, o meu RG. É uma forma do quê? Eu só existo para o Estado a partir do momento que eu tenho aquele documento mais simplório, que é a minha certidão de nascimento. Então, para o Estado, aquele papel diz que eu existo, diz que eu sou uma pessoa, que eu vou ser contada enquanto cidadão dentro da nossa sociedade, concordam? Isso é fé pública. Aquele pedaço de papel que nós utilizamos cotidianamente, né? Uma nota de R$100, né? Saudosa, faz tempo que eu não vejo uma, inclusive, né? Uma nota de R$100. Veja, é um papel. Ela é um papel que tem, obviamente, características próprias, mas eu digo assim, é um papel, mas aquilo ali foi nos transmitido o quê? Uma credibilidade em cima daquele papel. Um cartão de crédito, um plástico, né? Um plástico, tanto que é para uma criança, talvez aquilo ali não tenha nem significado, mas enquanto para nós, aquilo ali o quê? Possui uma presunção de veracidade. Então essa é a ideia da fé pública. A fé pública, ela vai reger a nossa organização civil, vai dizer quem nós somos donos do quê? Nós temos um veículo, uma casa, um lote, um apartamento. Por quê? Porque nós temos um papel dizendo que ele é nosso. E isso nos vai gerar o quê? Direitos e deveres, não é verdade? Então vamos lá. Logo aí na apostila, né, nós temos aí o primeiro conceito de fé pública. No segundo quadrinho aí, né, que seria a nossa segunda ideia do slide, nós estamos dizendo aí, olha, qualquer coisa, quando a gente fala de fé pública, ou seja, qualquer um dos crimes, o que são os crimes contra a fé pública? Quando nós temos alguém que tenta justamente o quê? Burlar esse sistema que nós organizamos socialmente, não é verdade? Ele tenta burlar, ele tenta fraudar. Para quê? É só para brincadeira? Claro que não. Geralmente ele vai fraudar, por quê? Porque ele vai encontrar algum tipo de vantagem a partir do momento que aquela fraude se torna o quê? Se torna algo que ele conseguiu burlar o sistema, não é verdade? Que deu uma vantagem para ele. Bom, ali diz assim, ó, qualquer das infrações desse título que começa
primeiro com os crimes de moeda, dinheiro, e depois nós vamos para a parte de documentos, tá? Estão todos neste título, mas estão divididos. Ele diz assim, olha, ele tem que ter potencialidade lesiva. Veja, o que é potencialidade lesiva? Ter o quê? O condão de promover dano. Tem que causar algum tipo de dano, que é o inverso da vantagem, né? Se eu levei vantagem com uma fraude, é porque alguém saiu no prejuízo, não é verdade? Esse alguém pode ser o próprio Estado, pode ser toda a coletividade, como pode ser o quê? Uma única pessoa. A gente sempre diz que o sujeito passivo geral primeiro dos crimes contra a fé pública é o Estado. O Estado enquanto ente federativo. Por quê? Porque se o Estado nos convenceu, nos deu a fé de que determinados papéis, eu digo papéis, gente, eu tô falando até de um papel virtual, né? Uma certidão que eu tiro na internet hoje. Mas o Estado está me dando a credibilidade para as minhas relações civis por meio, por exemplo, daquele documento, daquele papel que chama dinheiro e assim por diante, correto? A partir do momento que alguém frauda isso, alguém levou vantagem e alguém levou prejuízo. O primeiro sujeito, né, passivo da ação do fraudador é o Estado. Por quê? Porque a nossa relação de convivência foi abalada, correto? Então, segundo, subsidiariamente, a própria coletividade, né, o próprio cidadão, porque se alguém levou vantagem com uma escritura falsa, por exemplo, é porque alguém levou prejuízo, correto? Então, tem que ter potencialidade lesiva. Se uma fraude não causar dano a ninguém, não causar nenhum problema para a sociedade, eu não vou dizer que eu tenho um crime contra a fé pública, correto? E principalmente, veja só, ela tem que ter o quê? Importância no mundo jurídico. Então, a minha fraude tem que ter potencialidade lesiva porque ela vai causar dano a alguém, ela vai iludir alguém por meio da fraude, correto? Isso é a potencialidade lesiva. Mas ela tem que ter importância no mundo jurídico. E o que é essa importância no mundo jurídico? Puxa a flechinha aí. Criar direitos e deveres. Uma fraude que não tem o condão de criar direitos e deveres, eu não estou tratando de um crime contra a fé pública. Eu posso estar tratando de um crime contra a moralidade, né, os bons costumes, mas não contra a fé pública estatal, que é do que trata esse capítulo, certo? Tanto que, como eu disse aí para vocês, ó, se o falso é grosseiro, ou seja, aquele que não tem capacidade de ilusão, uma pessoa tira uma xerox colorida de uma nota de R$100. Ora, isso não vai iludir ninguém. Por quê? Porque a pessoa, ao pegar, ela já vai perceber que aquele papel não é um papel moeda, é um papel A4, é uma folha comum, né? No simples toque, a pessoa vai pegar, ou seja, ninguém vai ser enganado com uma xerox colorida de uma nota de R$100. Isso é chamado falso grosseiro. É aquele que não é capaz de iludir o homem médio, né? Ele não tem razoabilidade suficiente para iludir o homem médio. Este é o quê? A conduta é tida como atípica, não é crime, ok? Mas nós temos aqui a súmula também 17 do STJ, tá aí para vocês sublinharem, pintarem aí, ó, que quando falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, tá? Eu disse sempre que alguém vai tentar fraudar no intuito de receber vantagem, tá? Essa súmula, ela já está quase em desuso, digamos assim. Ela tem sido mais utilizada para quando o falso é grosseiro do que propriamente para o estelionato. Por quê? Quando alguém falsifica uma identidade, por exemplo, para ir numa loja, um CPF, para ir numa loja fazer uma compra no crediário, veja,
o que ela está promovendo? O estelionato, né? Lá o famoso 171, porque ela está utilizando um meio ardil, que é uma documentação falsa, né? Fazendo uso de documento falso para obter vantagem pecuniária por meio do quê? Da ilusão da outra parte. Estelionato purinho, concordam? Veja, mas o que a gente tem hoje é que não se aceita só que pronto, ó, foi estelionato, beleza, tchau, obrigado, tá? Na maioria das vezes esses crimes, por quê? Porque se um CPF, uma identidade é um documento público, a gente vai ver o que são os documentos públicos, né, daqui a pouquinho, a gente vai perceber que por ele ser um documento público, toda a nossa relação civil, ela começa a ser afetada. Por quê? Porque se vai começar a ter muito uso de documento falso para abrir crediário em loja, o que vai acontecer? A loja vai deixar de ofertar crediário, como a maioria já não oferta. Então, toda a coletividade, ela é lesionada, né? Ela é lesada dessa parte. Então, hoje não se tem... Essa súmula 17, vamos dizer assim, ela é usada só para aqueles casos realmente assim mais tranquilinhos, vamos dizer assim. Quando realmente envolve documentação, forma aí, vai responder o quê? Pelo documento falso mesmo e pelo estelionato. Ou seja, vai pegar aí de brinde os dois crimes. Mas é uma tese de defesa que você pode alegar tentando suprir aqui o quê? Que se o ânimos do agente era só obter a vantagem por meio de utilizar um meio fraudulento para alguém, ele vai ser absolvido pelo estelionato. Então você pode usar isso como uma tese de defesa, porque na prática geralmente você vai ter aí concurso de crimes, ok? Bom, dito isso, parte inicial, vou finalizar esse vídeo para não ficar muito extenso, e aí a gente vai voltar já no 289, ok?